Pais queridos, passando aqui só para dar um aviso, ou uns avisos, né? Sábado que vem nossa reunião de casais, tá? Às 19 horas. O tema que nós vamos estar abordando esse mês fala sobre não acumuleis problemas, né? Então, sábado, 19 horas, traz um lanchinho para a gente no final fazer um coffee break, tá bom? Vai ser uma bênção. E também quero lembrar aqui do nosso Luau dos Namorados, tá, irmãos? Mês que vem, dia 17 de junho, sábado, às 18 horas, será o nosso Luau, no Espaço Eva, um espaço que nós locamos para poder fazer essa programação, sendo que esse Luau dos Namorados, ele será aberto, né? Vai ser para casais casados, casais que estão namorando, e que está também no processo de noivado, né? Então, fazer uma mescla aí vai ser bastante divertido, bastante gostoso. Se inscreva, tá? Nos procure para que possa fazer essa inscrição. A nossa data limite será até o dia 5 de junho, tá, irmãos? Por quê? Porque a gente precisa fechar com o espaço, da outra parte da grana, e também nos programarmos para poder fazer as lembrancinhas, os brindes para as brincadeiras que nós vamos desenvolver lá, tá? Depois dessa data, nós não vamos aceitar adesão, exatamente porque a gente tem essa questão da nossa programação e da organização, tá bom? Então, qualquer dúvida, nos procure. Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu, Lan. Vamos lá, gente. ATM, por favor, organize o pessoal para vir para cá. Você também, mano? Minha esposa, na verdade. Pai, gente. Oi, gente. Boa noite, pais. Eu sou Gilmara. A gente é do Abraço Fraterno e a gente queria passar para vocês a informação que o Abraço, junto com a Fundação Aprisco, a gente vai promover um curso de primeiros socorros. Vai ser dia 10 de junho, é aberto para quem quiser participar. O valor da inscrição é R$30 ou um cobertor. A gente vai aproveitar para arrecadar, né, agora para esse momento de frio, para a galera de rua. E aí a gente vai ter aulas teóricas, aulas práticas, com o instrutor o instrutor Gilberto Ribeiro e 2 enfermeiras também. Vamos dar certificado. O curso é basicamente sobre engasgo, acidentes domésticos, ferimentos simples. Então, nos ajudem, se inscrevam. Vai ser o dia todo, vai ser um sábado, vai ser 2 turnos. O primeiro turno vai ser as aulas teóricas, o segundo as aulas práticas. A gente vai estar vendendo uma feijoada também da nossa irmã Dega, que está aí com a gente. E é isso. Quem não puder vir, cola com a gente na feijoada, mas quem puder e quiser participar, vai somar muito com a gente. Não, acho que ela disse tudo, está tudo bem claro, pessoal. Então fica, quem tiver interesse, acho importante esse atendimento de primeiros socorros, né, salva vidas. Então, quem puder participar, procura Gabi Deco, ou eu e Mo, a gente aqui, tá bom, gente? Eu quero só, antes de vocês saírem, eu quero dizer o seguinte. Atenção, os homens, principalmente da igreja, eu preciso que vocês participem desse curso. Nós vamos começar a nos desenvolver um pouco mais nesse sentido, para poder a gente atender melhor a nossa comunhão e a nossa congregação e estarmos melhor preparados para situações que podem nos ocorrer em casa, na rua. Nós, como servos de Deus e homens, precisamos disso. As mulheres também, por favor, não estou tirando as mulheres de bolo. Venham também, mas eu quero convocar mesmo os homens a esse curso. Vai ser quanto? Vocês não falaram o valor, falaram? É R$30 o curso, pessoal, é muito barato. Ou um cobertor, e ainda vai ter certificado? Esse valor já inclui certificado? Ainda tem certificado de quantas horas? No caso vai ser de 8 horas. É 8 horas o certificado, entendeu? 10 de junho. Já está lá tudo ali. Eu vou mandar também no Instagram da igreja fechado. Você que é membro congregado da igreja, no Instagram fechado, a gente vai colocar isso aí. Se você quiser mais informações, já tem um PDF explicando tudo o que vai acontecer. Me peça a eles, que eles vão te encaminhar isso por WhatsApp, para você saber. Mas eu queria, por favor, contar com os homens da igreja. Eu não vou pedir para você ficar de pé aqui agora, para participar,
Mas eu quero pedir a você que dê atenção especial a isso. Eu vou estar aqui também. E eu queria que os homens também tivessem, e as mulheres também da igreja. Precisamos nos preparar melhor. Essa é a primeira iniciativa nesse sentido aqui na igreja. E a gente precisa estar junto nisso aí. Amém, gente? Amém, homens? Amém, homens? Preciso de vocês aqui. Certo? E as mulheres? Amém, mulheres? Amém. Fala mais alguma coisa? Então a gente vai de jantar dos namorados a primeiros socorros. Esse é o aprisco, tá bom, pessoal? Amém? Não que uma coisa esteja diretamente relacionada com a outra. De repente você foi para o jantar dos namorados, depois tem que passar pelos primeiros socorros. Não, não tem nada a ver isso, pessoal. Nada a ver isso. Eu não sei, eu não vi Esté aí. Esté está aí, ela, não sei se ela ia cantar uma música. Você quer cantar agora? Não quer cantar depois da mensagem? Depois? Beleza. Beleza, vamos lá. Amanhã é aniversário de Esté. E Esté, ela tem mais ou menos a mesma idade do aprisco, né? Quando ela faz aniversário, ela vai fazer agora quanto, Teca? 17, o aprisco faz 17. É assim. Então, quando a gente começou aqui, Esté era um bebezinho de colo. Na verdade, a gente começou lá na Escola José de Anchieta. Depois a gente foi para aqui para trás, onde é o bazar hoje. Depois a gente veio para cá. E eu fiquei orando ao Senhor e falando, Pai, o que é que eu posso pregar? Aí eu falei, eu vou pregar sobre Esté, porque amanhã é aniversário de Esté. E a história de Esté em si é muito maravilhosa. Eu acredito que pode trazer muitas referências para nós nessa noite. Amém? A gente vai... Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Esté, obviamente. Mas antes da gente ler alguns versículos... Oi? O título da mensagem que eu coloquei aqui, Mateus, foi... Desculpa não ter passado para você. Foi... A providência divina e a iniciativa humana. O título. Uma história de coragem, de fé, de iniciativa, mas uma história de providência divina. Acharam? Amém? Antes da gente ler alguns versículos, o livro de Esté é bem pequenininho, já viram aí? São apenas 10 capítulos, a gente não vai ler todo de ponta a ponta aqui, com certeza não. Mas a gente vai ler alguns versículos. Mas antes de eu ler os versículos, deixa eu tentar ver se eu consigo... Quem está com a Bíblia física aí, física? Física mesmo, ó. Você vê que tem... Se você olhar a sua Bíblia, até chegar no livro de Esté, já tem um monte de páginas, não tem? Já está quase chegando mais ou menos no meio ali nos Salmos, não é isso? Então, naturalmente, se passou muita coisa que a Bíblia narra antes de Esté. E eu quero posicionar isso para vocês antes da gente entrar na leitura aqui. Mas vamos orar? Pai, a gente está na Tua presença e eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui e de estarmos juntos aqui, diante do Senhor, diante da Tua palavra, para poder, ó Pai, nos aprofundarmos um pouco no entendimento da Tua vontade, do Teu propósito para as nossas vidas. Nós vamos meditar nessa palavra hoje, nesse livro da Bíblia, e eu peço ao Teu Espírito Santo que abra os nossos corações ao entendimento da Tua palavra e que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez e nos use para comunicar aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente fica em dúvida na vida. Como é que funciona essa questão de até onde vai a minha iniciativa, onde vai a providência de Deus? E às vezes a gente quer fazer uns cálculos um pouco assim exatos sobre isso e não é bem assim que a coisa acontece. Não é porque Deus nos deu liberdade de ação que Ele deixou de ser soberano e provedor de todas as coisas. Amém?
E não é porque Ele é provedor e soberano sobre todas as coisas que Ele não nos dá liberdade para a gente também agir. Existe uma forma como essas duas coisas se relacionam na vida e que a gente só aprende isso vivendo. Vivendo. Não tem uma fórmula extra, uma coisa assim, não dá para você ter uma descrição ou um conceito estancado, parado a respeito desse assunto. Somente vivendo para você compreender como é que funciona aquele momento que você sabe que tem que tomar suas decisões, iniciativas, e ao mesmo tempo saber que Deus, de alguma forma, é que está provendo e providenciando tudo sobre a sua vida. Amém até aí? Então assim, você pega uma Bíblia, ela começa com Gênesis. Gênesis vai falar sobre a criação, vai falar sobre como Deus, depois da queda do homem, tudo, Deus tenta restaurar as coisas, chamando um cara, Abraão, para começar uma nova nação, um novo povo, que pudesse representar Ele na terra. Porque todos estavam desviados, desgarrados, e Deus aí tenta levantar alguém para poder ensinar as outras nações, aos outros povos, como viver com Deus, como se achegar para Deus. E Deus levanta esse povo, que é chamado de povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu na Bíblia. Esse povo que é chamado para viver com Deus, Deus abençoa ele muito e ele se multiplica muito. E quando ele se multiplica, ele começa a se tornar uma preocupação para outros impérios que tinham na época, principalmente o Império Egípcio. A gente vai ver isso acontecendo na Bíblia. Então você vai ver a história se chocando com a história bíblica também, porque a história do povo de Deus, a história de Deus está embutida na história humana como um todo. Então o Império Egípcio se incomodou muito com o crescimento desse povo e se sentiu ameaçado. Então eles escravizaram o povo, eles tornaram aquele povo cativo dentro do Egito, para que eles pudessem manter um controle sobre esse povo. E esse povo viveu por muitos anos cativo, muitos anos. Até que Deus olhou e falou: olha, tempo de cativeiro acabou, eu vou tirar esse povo daí. Deus levanta quem? Moisés, para poder tirar o povo do cativeiro egípcio. E Deus faz isso. Deus faz milagres, proezas, envia aquelas pragas lá para o Egito e o faraó e os egípcios decidem finalmente liberar o povo e deixar o povo ir embora. O povo sai do Egito. A gente viu hoje de manhã que eles saíram como, gente? Saíram ricos, porque Deus, inclusive na saída deles, Deus incomodou os egípcios, provocou os egípcios a entregarem joias, roupas, vestes e tudo para eles, impressionantemente. E eles saíram dali, e a gente sabe que eles passaram o Mar Vermelho, e o faraó veio atrás tentando perseguir eles, e quando o faraó tentou passar pelo mar, no meio do mar, o Mar Vermelho se fechou ali, engoliu os exércitos ali de faraó. O povo passou para o outro lado, Deus chamou esse povo para... reuniu esse povo, falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, vocês estavam cativos, agora, vocês estavam cativos, agora a gente vai... vamos reorganizar as coisas. Eu vou fazer uma aliança com vocês, eu vou fazer um pacto com vocês. E aí Deus, ali no Monte Sinai, Deus chama Moisés para entregar a Moisés as leis. Aquilo que iria reorganizar ou dar identidade para o povo de Deus, diante de todas as outras nações da terra. Deus reestrutura isso, faz uma aliança e diz para eles: olha, eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser meu povo, escolhido, separado. Eu vou prover tudo o que vocês precisam, vocês só precisam fazer uma coisa: obedecer. Obedece o que eu estou falando, obedece o que eu estou dizendo, e na obediência de vocês, vocês vão ser abençoados e vão prevalecer nessa terra. Mas o povo, tipo a gente também, cabeça dura que só, problemático. Alguém mais problemático além de mim aí, pessoal? Estamos aqui. É isso aí. A gente, assim, esse povo muito rebelde, muitas vezes, se rebelava contra Deus e, às vezes, levantava altares e ídolos mesmo, provocava o zelo de Deus. E aí Deus, para poder dar uma refreada no povo, Deus permitia, às vezes, o povo perder as guerras, perder algumas coisas. E você vai ver isso tudo sendo narrado em vários livros da Bíblia aqui. Esse povo, quando saiu de lá do
do cativeiro egípcio, eles tinham um governo mais tribal, familiar. Depois eles passaram por um tipo de governo de juízes, onde cada um deles tinha juízes para julgar as causas e manter as coisas organizadas. Mas com o passar do tempo, esse próprio povo ficou chateado, não queria juízes, não queria muito esse negócio de Deus governando diretamente eles. Eles achavam que precisavam de um rei, e aí eles pedir a Deus, e Deus deu reis para eles. Aí vieram aqueles períodos de reinado de quem? Saul, depois Davi, depois Salomão. Com Salomão a coisa encrespou, porque Salomão também teve uma postura idólatra, permitiu muita idolatria. Isso trouxe uma dificuldade. O reino era um reino unificado com as 12 tribos de Israel, e naquele momento o reino começou a se dividir, e se dividiu em 2 pedaços. Ficaram 10 tribos de um lado para o norte, e 10 tribos, e 2 tribos, 10 mais 2, 12, ok, matemática em dias, 10 tribos para o norte, 2 para o sul, 12, ok, fechou, 9 fora, ok, 12, e aí esses 2 blocos passaram a também ter seus reis. Aí você vai ver no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, esses livros todos, entra rei, sai rei, não sei o que, é nesse período aí. A gente não chegou em Esther ainda, já chego, viu, pessoal? Aí, o que é que aconteceu? Os reis desses povos, dessa galera, alguns deles faziam o que era propício e agradável aos olhos do Senhor, e outros, a maioria absoluta, só fazia o que desagradava a Deus, continuava com posturas idólatras, ferindo o coração de Deus, traindo a aliança que Deus tinha feito. E aí o que é que acontece? Esse povo o primeiro reino do norte, ele é invadido pelo Império Assírio na época, que leva eles cativos, destrói tudo. E depois, logo em seguida, o Império Babilônico também toma o pessoal do sul e também leva cativo. E aí esse povo fica todo assim no cativeiro de novo, até que surge o Império Persa, que era um império, vamos dizer assim, que cresceu muito e desbancou o Império Babilônico, conquistou o Império Babilônico. E esse Império Persa, ele era diferenciado, porque quando eles tomavam as coisas, o domínio das coisas, eles não faziam como os outros, que levavam cativo, embora, não sei o quê, não. Eles tentavam estabelecer o domínio, mas manter as pessoas onde estavam. E manter as pessoas até livres. As pessoas podiam ter sua religião, as pessoas podiam ter... Eles até aboliram a escravidão naquele momento. O Império Persa fez isso. Até os cativos que tinham sido levados nos impérios anteriores, o próprio rei Ciro e outros promoveram forma daquelas pessoas fazerem o quê? Retornarem para suas terras de origem e reconstruírem as coisas, a sua vida e tudo mais. É nesse contexto aí, desse Império Persa, onde está embutido o livro de Esther. Amém, pessoal? Chegamos nele. Agora a gente vai ler, não todo o livro, mas vamos ler alguns versículos. Só para você também se familiarizar, tem alguns personagens principais que eu vou falar antes, para na hora que a gente ler o texto, como o texto vai ser pulado, para você não ficar viajando, porque quem já conhece o texto, amém, mas a gente não pode imaginar que numa reunião dessa, quem já leu o livro de Esther, levanta a mão, pode baixar. Quem nunca leu o livro de Esther, levanta a mão. Tem várias pessoas que nunca leram o livro de Esther. Então não dá para a gente simplesmente achar que todo mundo vai entender tudo. Então eu vou falar antes. Eu anotei aqui os personagens principais para a gente... Opa. Deixa eu só... Aqui. Obviamente, o personagem, a personagem principal é quem? Esther.
Esté é o personagem principal. O livro não aprofunda muito sobre a genealogia. Aparentemente, ela era uma menina adotada. Deve ter perdido seus pais, alguma coisa desse tipo. Mas ela é a protagonista, vamos dizer assim, desse livro, que é um livro, inclusive, muito estranho. Por quê? Porque é o único livro da Bíblia que não fala de Deus, pessoal. Não fala o nome de Deus. Ele não fala a respeito diretamente de Deus. E, às vezes, a gente pensa que viver com Deus é somente estar com o nome de Deus o tempo todo na nossa boca, nos lábios. Mas, na verdade, não é. Deus, Ele está agindo em contextos que, às vezes, Ele nem se aparece de forma muito explícita. E a gente precisa compreender isso nas nossas vidas. Às vezes, até a gente se preocupa demais em tornar Deus um emblema muito claro e na nossa frente, que às vezes a gente nem se preocupa em representar Deus ou viver com Deus no nosso interior. Então o livro de Esté, ele revela isso. Como é que um livro está na Bíblia, cara, e não fala nada, não fala de Deus, não fala Deus? É esse livro. É esse livro. Então, Esté era uma menina muito bonita, judia, e ela acabou se tornando rainha da Pérsia, por causa de uma situação que a gente vai ver daqui a pouco. Ela foi muito corajosa, sábia e inteligente, e tomou algumas atitudes importantes que deram um fruto muito positivo, que foi manter a história do povo de Deus, a continuidade do povo de Deus. Então, o livro de Esté, apesar dela ser o personagem principal, não é sobre ela, mas é como Deus, por sua providência, conseguiu manter o seu povo vivo para permanecer por causa da promessa de Cristo que iria vir lá na frente. Amém até aí? Mas tem um outro cara que chama-se Mardoqueu ou Mordecai. Esse era um primo e pai adotivo de Esté. Mardoqueu, ele era um judeu também, piedoso, e ele servia no palácio do rei. Assuero é um cara que é muito importante, porque ele é tipo um conselheiro para Esté, é tipo um cara que ajudou a criar Esté. Mardoqueu. Mardoqueu era um cara que ajudou a criar Esté. Ele trabalhava no palácio do rei Assuero. Assuero era o rei naquele momento, que era conhecido também como Assuero ou Xerxes, e ele escolheu Esther como rainha por causa da situação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele era, como qualquer rei da época, ele tinha uma palavra. A palavra do rei era uma palavra muito poderosa e ninguém podia ir de encontro com aquilo. A quem o rei quisesse favorecer, favorecia. Se o rei dissesse tchau. Mas esse rei tinha muitos caras que ali trabalhavam com ele. Tinha um cara que era um oficial do alto escalão, que é também um dos personagens do livro. O nome dele é Amã. Fala aí. Amã, nunca confunda Amã com Naamã. Senão você fala assim, porque Amã estava lá no palácio do rei, e depois ele mergulhou 7 vezes no Jordão e ficou curado. Não mistura Amã com Naamã. Amã é esse cara daqui. Ele era um cara que aqui nesse caso é o vilãozão, vamos dizer assim, do livro, entendeu? Ele é o cara que vai levantar os ânimos do rei para que o povo fosse exterminado. O povo de Deus fosse exterminado. Isso tudo porque ele tinha uma soberba no coração, um orgulho. Ele queria que todo mundo se dobrasse quando ele passava. E rolou um problema com isso aí. E tem uma moça, que eu não posso deixar de falar dela, que ela vai aparecer rapidamente no início do livro, depois ela some, que é Vasti. Fala o nome dela. Vasti era a rainha antes de Esté. Ela que era a rainha. Aí teve uma reunião, e o rei queria mostrar ela para os seus convidados, e ela se recusou a ir para aquela reunião. Muitos estudiosos falam de várias coisas a esse respeito, não é o nosso propósito hoje, mas no final das contas ela foi
Como ela desobedeceu o rei, ela perdeu a sua posição, e isso criou uma vaga, e foi convocado um concurso para ver quem é que ia ser a nova rainha. E é aí onde entra a vida de Esther. Vamos ler o texto? Abriram a Bíblia? A gente vai tentar ser rápido. Nós vamos ler alguns versículos só, 1 ou 2 versículos em cada capítulo. 3, 4, é coisa rápida. A gente precisa ler o texto, amém, irmãos? Capítulo 1, vamos ler os versículos 11 e 12. Diz assim: para que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era extremamente formosa à vista. Quem? Vasti. Porém, a rainha Vasti recusou a atender à ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E também o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Isso aí são no capítulo 1, a gente só vai ler esse. No 2, versículo 7. Aí nesse momento que ela é deposta, vai acontecer o concurso lá, como eu falei para vocês, e ela vai ser convocada. Veja só, versículo 7. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa. Essa palavra Hadassa é o nome dela em hebraico, ok, pessoal? Então você vê que tem muito filho de crente chamado Hadassa. Já viu isso? Pronto, é por causa disso. Ok? Hadassa. A quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça também era conhecida por Esther. Ela era esbelta e formosa, tipo minha filha Esther. Morrendo seu pai e a sua mãe, que estão vivos ainda, diga-se de passagem, Mordecai a tomara por filha. Versículo 7. Versículo 17. Ora, o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que todas as outras virgens, de modo que ele pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de quem? De Vasti. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Agora vai falar um pouquinho da trama de Arã, ou de Amã. Não confunda Amã com Naamã, ok? Versos 5. Eu falei o quê? Não, é 5, gente. Capítulo 3, vamos 5 e 6. Eu anotei tudo aqui para a gente não se perder, para ser rápido. Vamos lá. Eu que falei errado. 3, versículos 5 e 6. Acharam? Vendo Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, ou seja, quando ele passava, geral, o quê? Só que Mordecai, sangue no olho, Mordecai, né, não, pessoal? Mordecai, ó. Porque Mordecai só se dobrava diante de quem? Do Senhor. Isso é o que acontece. É porque assim, às vezes a gente não sabe, né? A gente lê um texto desse, aí a gente não sabe o que é que tem a ver com a gente. Mas, por exemplo, quantos crentes se dobram diante dos movimentos que acontecem por aí? Quantas vezes você molda o seu comportamento pelo comportamento do mundo, da cultura mundana? E você não tem coragem de fazer assim, ó, como Mordecai faz. Ó. Porque você quer ser mais um. Você quer se sentir parte, não quer se sentir excluído, afrontado. Quantas vezes? Vamos lá. Enfim, eu não vou ficar parando, não, senão tudo aqui tem como. Tudo aqui, cada versículo tem alguma coisa para pregar. Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, e ele encheu-se de furor. Porém, tendo descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar a vida somente de Mordecai, por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Ou seja, ele não entendeu o que ele estava fazendo, ele não estava se levantando contra uma pessoa
nem simplesmente contra um povo. Ele estava se levantando contra Deus. É ou não é, galera? Veja só. Ainda no capítulo 3, versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Rei, não convém que o senhor tolere esse tipo de coisa. Você vê que tem alguém trabalhando junto da instância governamental para trazer problemas para o povo de Deus. Às vezes a gente olha e fala assim: pô, eu sou tão pequeno, mas veja que existem perseguições acontecendo numa instância governamental para perseguir um povo. Vamos lá. Estamos em qual? Agora vamos para o 4. No capítulo 4, versículos, agora sim, 13 e 14, diz assim: mandou ele de volta essa resposta: não imagines tu que, por estares no palácio, tu escaparás. Não, desculpa. Mandou ele de volta. Versículo 13. Vamos ler do 12 porque ficou meio solto. Quando as palavras de Esté foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois, se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte vai vir para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Aqui você vai ver a tensão, o cruzamento entre a providência divina e a decisão humana de se envolver num processo. É nesse ponto. Você vê que Mordecai está estimulando Esté a comprar a briga. E ele diz uma coisa interessante: olha, se você não fizer, Deus vai dar outro jeito. Ou seja, a providência divina sempre vai dar um jeito. Mas ele, em determinados pontos e momentos, posiciona a gente em determinadas situações para que a gente possa decidir se envolver e participar daquilo. Vem cá, mas e se eu não participar? Você vai sobrar, você vai padecer por não ter obedecido a Deus, e Deus vai levantar outra pessoa e vai fazer o que ele precisa fazer. Quantos estão entendendo isso, amém, irmãos? Olha que coisa interessante, preciosa da palavra de Deus, isso aqui. E que palavra de Mordecai nesse momento. Isso fez Esté parar e dizer: opa. Ele diz: será que você não está aí nesse reino? Não é exatamente por causa disso? Porque às vezes a gente pensa que as bênçãos vêm na nossa vida. Talvez Esté falou: eu estou aqui porque eu sou bonita. Eu estou aqui porque eu fui a melhor, a escolhida de todas. E Mordecai disse: você já parou para pensar que talvez não seja nada disso? Que seja exatamente porque o Pai te colocou aí para esse tempo, para você ser alguém que vai interferir e interceder pelo teu povo agora. Amém ou não? Nós não podemos pegar a nossa vida e as coisas que nos ocorrem, a posição que Deus nos dá, as condições, os acessos que Deus nos dá, e achar que isso é para nós, simplesmente, para o nosso conforto, para as nossas possibilidades. Mas a gente precisa entender que tudo é dele, por ele e para ele. Amém ou não? Então, sabe o que é ter uma vida abençoada por Deus? É ter uma vida sendo vivida dentro dessa compreensão, que não importa aquilo que Deus me fez, aonde Deus me pôs, o que Deus me der, tudo isso precisa servir o propósito, a vontade dele para a minha vida. Estamos no versículo 16 ainda do 4, diz assim: ela diz assim: vai, Esté, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Suzã era o nome ali daquela cidade aonde estava aquele palácio. E jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias. Aqui eu abro um parêntese para falar da importância de quando você está nas suas lutas, você jejuar e orar. A gente tem falado isso aqui no aprisco.
a gente instrui que as pessoas jejuem aqui no aprisco. Nós temos, inclusive, um dia decretado como um dia de jejum, que é entre terça e quarta-feira. Quem pode, quem não pode, só pode fazer no final de semana, mas faça o seu jejum. Se precisa de orientação, procure, busque, que a gente pode te dar uma orientação nesse sentido, mas participe. Inclusive, agora, nesse mês de maio, nós estamos atravessando o mês de maio inteiro em jejuns e orações. Nós estamos tendo um relógio de jejum e oração, onde tem irmãos revezando entre si de 12 em 12 horas ou 24 horas para fechar o mês, ou seja, agora, nesse momento, tem irmão jejuando. Não sei se tem algum aqui agora. Tem algum que está agora no seu jejum? Aqui? Quem? Nesse horário é Ogla? Ogla. Nesse horário é a irmã Ogla. Estava aqui hoje de manhã. Cada horário tem um ou mais. Tem horário que está bem mirradinho, como esse de Ogla. Está bem, é só ela mesmo. Mas os outros horários tem várias pessoas. E aqui você vê que há uma convocação para o quê? Um jejum. Você está para tomar decisões importantes? Você está para enfrentar grandes coisas na tua vida? Você está para tomar decisões que você precisa discernir direitinho a voz, a vontade de Deus? Jejua, ora, busca a presença de Deus. Amém, gente? Não foi Jesus, quando falou lá na frente para jejuar, para orar, é porque isso você vai ver durante toda a Bíblia, você vai ver isso acontecer. Isso é importante demais. Vamos lá. Eu e as minhas moças também vamos fazer o mesmo, nós jejuaremos. E depois de jejuar, eu irei ter com o rei. Agora, olha só a última frase desse versículo. Depois eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Ou seja, ninguém podia entrar na presença do rei se não fosse o quê? Convocado. E ela ia fazer isso. Se alguém fizesse isso, a pessoa podia morrer. Ser executada ali mesmo, pelos próprios soldados que estivessem ali. E ela diz assim, ó. E se eu perecer? Pereci. Irmãos, a gente é meia boca demais, pessoal. A gente é muito meia boca, galera. Ela não amou sua própria vida. Ela disse, eu vou lá e eu vou encarar. E se eu morrer? Morri. Estamos levando a nossa fé, a nossa missão, com essa coragem, com essa determinação, com esse amor, com essa entrega. Jesus não foi assim também? Jesus não veio e pereceu por amor de nós? Essa era a determinação no coração de Esther. Capítulo 5. Abra aí, versículo 2. Diz, quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Ela se pôs na frente dele e ele olhou. E aquele momento de tensão, o rei falou, estendeu o cetro que representava o favor. E ela veio e tocou na ponta do cetro. E ela foi favorecida diante da atitude ousada que ela teve. Versículo 9. Saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo. Mas, quando viu Mordecai na porta do rei, e que não se levantava, e nem mostrava temor diante dele, Amã encheu-se de furor contra Mordecai. Esse é o versículo 16, não foi isso? Não, 9. Agora, capítulo 6, versículo 1. Naquela noite, deixa eu só sintonizar você, o que foi que aconteceu? Quando Esther foi recebida, ela começou ela quis promover um banquete, um jantar, e chamar todo mundo, porque ela queria alegrar o coração de todos, e ela queria entregar um serviço, um banquete, antes dela pedir o rei o que ela ia pedir. Então vamos seguir agora. Naquela noite o rei não pôde dormir,
de sorte que mandou trazer o livro das crônicas e os registros do seu reino, nos quais leram diante dele. Por que eu botei esse versículo aqui? Isso aqui é para você entender onde é que está a providência divina. Veja só, o cara é um rei ímpio, de um império, o cara não conhece Deus, o cara não vive para Deus. Só que ele está numa posição dentro da história, e a gente precisa entender que Deus, ele acessa o coração de quem ele quer. Amém ou não? Olha o que é que Deus fez. O cara não é temente a Deus, o cara não faz nada para Deus, não tem comprometimento com Deus, mas Deus visita ele, tirando dele o quê? O sono, e manda alguém trazer um livro de crônicas de reis. Ou seja, um livro, o que era isso? Era um livro que contava as histórias dos reis antigos. Ele ficou incomodado, perturbado, e tipo assim, rapaz, eu preciso ver esse livro, tem alguma coisa me incomodando. Sabe como é que a pessoa que não conhece a Deus fala? Rapaz, tem algo que está me incomodando para eu fazer isso. Não é assim? Você veja como é que Deus age por divina providência, mesmo quando não tem nada ali que possa agir, ninguém que possa interferir. Deus, irmãos, é soberano sobre a terra. Ele é Senhor absoluto sobre tudo. Você pode exaltar Ele. Às vezes a gente acha que Deus não acessa o coração do povo. Deus acessa o coração de quem Ele quer. A história não está em nossas mãos, não, meu irmão. A história está finalmente nas mãos de Deus. Você vai participar, você vai se interagir, você vai também ter a sua intervenção. Mas não ache que você vai, com a sua intervenção, conseguir interferir naquilo que é a história que Deus quer promover e gerar, e o final que Ele quer dar a todas as coisas. Amém ou não? Às vezes o povo diz, rapaz, Deus escreve certo por linhas tortas. Pode até ser mesmo. Às vezes Ele endireita as linhas e escreve, mas às vezes não. Ele escreve mesmo em um monte de linha torta que você não entende como é que aquilo ali está acontecendo. E quando você lê a Bíblia, se você lê assim, desincumbido das suas obrigações evangélicas, você começa a ver como é que Deus age no meio da história, irmãos. É um negócio impressionante. O cara está lá e o cara não consegue dormir. Não consegue dormir por quê, velho? Porque tem alguma coisa incomodando ele para pegar um bendito livro. E naquele livro, versículo 2, achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtan e Teres, 2 oficiais do rei, guarda da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Ou seja, na hora que ele pegou o livro que leu, Deus mostrou para ele quem era Mordecai. Ou seja, Deus convenceu ele dentro do coração, contra o que quem estava falando, Amã, estava construindo de, como é que a gente chama? De emprenhação, não, como é o nome? Estava emprenhando o ouvido dele. Deus foi lá. Aí eu fico vendo um monte de gente que fica, irmãos, brigando com os outros. Tu não vai ver Mordecai brigando com a mãe em momento nenhum. A sua justiça é Deus, meu irmão, fica na tua. Amém ou não, pessoal? Tem gente que não se controla, bicho. Não pode ouvir ninguém falar nada, já está todo esguichado. Parece, sabe aqueles cachorro pinche que não pode ver uma pessoa que arrepia os pelos das costas, tudo, e parece que virou um pitbull. Tem gente que é crente que é assim, pelo amor de Deus. Parece que não entende, tudo tem que provocar uma contenda. Já tem o outro provocando a contenda, do lado de cá também tem que juntar dentro da contenda. Você não entende que Deus é quem julga a sua causa, não? Você tem que sair para partir na sua própria defesa. É você que tem que defender sua moral. Jesus foi chamado de endemoniado, de filho de Belial, de filho do diabo. Jesus foi feito amargurado por várias situações, mas ele não abria a sua boca, meu irmão. Jesus não ficava partindo em defesa própria. Ele sabia que havia um Deus que sabe de todas as coisas. Talvez você ainda não viveu aquilo que Deus tem para a tua vida, porque você está tomando um lugar de Deus, você está se defendendo demais. Em vez de você botar seu joelho no chão e clamar a Deus, dizer, tu és a minha justiça, Pai. E eu apresento essa causa diante das tuas mãos. Quantas vezes a gente quer se pôr no lugar de Deus?
E aí briga com todo mundo, quebra pau com todo mundo. É isso que Deus nos chamou para fazer? É isso que você vê nas Escrituras? Não é, irmãos. Não é. Porque no final das contas o Senhor vai cumprir o seu propósito e a sua justiça por providência. Então, de repente, de uma hora para outra, não precisa de interferência de ninguém. Deus acessa de alguma maneira o coração de Assuero. É brincadeira um negócio desse? Você pode glorificar Deus por isso? Você está servindo esse mesmo Deus, meu irmão? Eu estou servindo esse mesmo Deus aqui, ó. E você? Esse mesmo aqui, ó, que estava lá, está aqui hoje, ó, através do seu Espírito. Ele mesmo, nós estamos servindo Ele mesmo, o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Amém ou não? Quantos aqui podem entregar sua causa na mão do Senhor? Quantos aqui estão se sentindo amargurados, angustiados? Estão se sentindo derrotados? Entrega a tua causa nas mãos do Senhor. Não há arma forjada contra o povo de Deus que possa prevalecer. Ele é o nosso Deus, é o nosso ajudador, é Ele quem nos guarda. Nós somos ovelha do seu pasto, nós somos o seu povo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Versículo 6 ainda, diz assim: quando a mãe entrou, porque o rei falou assim, ó, eu vou honrar um cara aqui. Eu vou honrar, esse cara eu vou honrar aqui no meu reino. E aí o rei procura quem para poder pedir um conselho? Amã. E o rei fala assim, ó, eu vou honrar um cara aqui no meu reino. E Amã, o senhor vai honrar alguém? Sim, pois não. O senhor quer me perguntar alguma coisa? Pode falar, rei. Então eu quero honrar muito o cara. O que é que eu posso fazer para honrar muito um cara? Quando a mãe entrou, o rei perguntou, o que é que se fará um homem a quem o rei agrada honrar? Aí a mãe disse, ora, disse consigo mesmo, a quem se agradaria o rei de honrar mais do que a mim? Ah, distraído, ah, distraído. Ele achava que era com ele, pessoal. Olha, pelo que respondeu então Amã ao rei, ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado já, e um cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se sobre essa pessoa, na cabeça, a coroa real. E então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no no cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele, olha, assim se faz ao homem a quem o rei agrada honrar. Então ordenou o rei a Amã, apressa-te então, toma os trajes, o cavalo, como disseste, e faze assim para o servo Mordecai, o judeu Mordecai. Vixe, velho, que vácuo! Para o servo judeu Mordecai, que está sentado na porta do rei, coisa nenhuma omitas de tudo que tu disseste. Irmãos, quando Deus decide estabelecer a justiça dele, ele é insuperável, irmãos. Ele é detalhista, ele é insuperável. Ele é insuperável, perfeito na sua justiça. Olha que coisa. A mãe então tomou os trajes, o cavalo, vestiu a Mordecai. Eu fico imaginando Mordecai calado, só calado vendo aquilo tudo acontecendo. Pensa aí, pessoal. E o levou a cavalo pelas ruas da cidade e gritava diante dele, assim se faz ao homem ao quem o rei se agrada de honrar. Irmãos, capítulo 7.
verso 3. Então respondeu a rainha Ester: ó rei, se eu achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu rogo. Aleluia. Versículo 9. Então, Arbona, um dos eunucos que serviram diante do rei, disse: deixa eu te falar, rei, a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforca Amã nela. Não deixa nada passar. Às vezes a gente pensa que Deus deixa passar, né? Não deixa, não. A Bíblia diz: filhinhos, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Nós precisamos ter esse coração, ter mente reverente ao Senhor. Capítulo 8, versículo 17, diz assim: em todas as províncias e em todas as cidades, aonde chegavam a palavra do rei e o seu edito, havia entre os judeus gozo e alegria, banquetes e festas. E muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E outras nações começaram a observar o zelo de Deus pelo seu povo e quiseram também se tornar povo de Deus. Você pensa que quando Deus está tratando a sua situação, a sua causa, Ele não está fazendo só por você, não. Cuidado para você não achar que é como Amã. Não, se humilha, é para mim, é para mim. Não, não. Deus está pensando no seu povo. O que Deus faz na nossa vida é pensando em todos que estão também à nossa volta. Capítulo 9, nós vamos ler só o verso 22. Diz assim: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de quê? De tristeza em alegria, de luto em dia de festa. Escreveu-lhes que o fizessem dias de banquete, de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Aquele momento, aquele mês, aquela época se tornou uma época festiva no meio do povo. É uma festa, como é o nome mesmo, Dilma? A festa de Purim é essa festa que é comemorada até hoje ainda no contexto judaico. Interessante. Muito bem lembrado. E, para não deixar Mordecai de fora, no capítulo 10, o versículo 3 diz: o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, que Ele reverta isso, tudo que falamos e comentamos aqui para as nossas vidas hoje, e que você possa levar essa história junto com você, e que o Espírito Santo te ajude a compreender como isso aqui, é um modo operacional de Deus que funciona até hoje, e conosco é do mesmo jeito. Existem Esteres, Mordecais, Assueros, Amãs. Todos esses existem na nossa trajetória. Sim ou não, pessoal? Todos esses existem na nossa trajetória. E a gente precisa, com a sabedoria de Deus, andar conforme o Senhor quer. Eu encerro aqui dizendo assim:
Às vezes a gente não consegue entender como é que uma pessoa isolada, uma pessoa que mora em Feira de Santana, será que Deus, alguma coisa da história, da humanidade está passando por mim? Está. Está. Se você fosse olhar os jornais da época, talvez nesse tempo, durante essas coisas todas, você iria ver falar de muita coisa, menos de Deus. Mas Deus estava no meio da história traçando o seu propósito, cumprindo o seu propósito. Talvez você não enxergue. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, será mesmo que Deus tem algo, está fazendo algo através de mim? Está. Basta que você se coloque no coração o interesse de ouvir, dizer, Senhor, eis-me aqui. De você correr esse risco, de você entregar a tua vida ao propósito, ao que Deus tem para você, de você colocar a tua vida como uma entrega diante do Senhor. Com coragem. Que você tenha uma fé como a de Mordecai. Que se você anda se dobrando quando o movimento de Amã passa, se conserta, meu irmão, minha irmã. Nós não fomos chamados para isso, não. Nós somos chamados à fidelidade com o nosso Deus. Custe o que custar. Qualquer coisinha a gente está se dobrando. Ah, fala uma mentirinha que tu consegue isso. Aí tu vai lá e mente. Tu está fazendo o quê? É a Amã passando e tu... A Amã passando e tu se dobrando. Não solta uma grana para fulano que isso aí sai rapidinho. Suborna. Mente. Que nada, é só uma bicadinha aqui nesse cigarro aqui. É só uma puxada aqui nessa cocaína. Só uma cheirada. É besteira. É você se dobrando a Amã. É você se dobrando para Amã. Ah, não tem nada não, é só hoje de noite. Se embriaga, fica num estado lamentável. É isso que Deus quer para a sua vida? Não. Não. Se entrega de qualquer maneira a qualquer tipo de relacionamento abusivo, sem princípio, sem valor, sem enxergar o que você é. O teu corpo é templo do Espírito Santo. É se dobrar diante da passagem de Amã. É você não dobrar seu braço, firmar sua postura aqui e dizer, não dobro. Pode rachar aí que eu não dobro. Vamos ter uma fé, irmãos, firme, fiel no Senhor, crendo que Ele trará a resposta para as nossas questões. Amém ou não? Vamos ser como Esther. Esther tinha seus atributos. Ela era bonita, formosa, ela era inteligente. Ela tinha seus atributos. Mas ela precisou entender que aquilo tudo precisava ser apresentado em sacrifício para que a vontade de Deus fosse o quê? Feita. Deus colocou atributos em cada um aqui, ó. Nós somos diferentes, cada um tem uma coisa diferente, um atributo que Deus colocou na tua vida. Isso que Deus colocou na tua vida não é para você, é para Ele mesmo. É para te posicionar em uma determinada circunstância, é para te colocar em uma determinada posição, é para fazer você saber como agir aqui ou ali, é para você fazer interferências ou ações que outra pessoa não conseguiria estar no lugar onde você está, para poder você fazer o reino se cumprir ali. E tem horas que você precisa ir de encontro ao senso comum, ao que está estabelecido para você viver o que Deus tem que fazer. Existia uma lei que não permitia que alguém entrasse. Ela desobedeceu àquela lei. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem momentos, não é todo o tempo.
Cabe ao povo de Deus ser um povo obediente, ordeiro, honesto. Mas tem momentos onde você tem que dizer assim, olha, se eu obedecer ao homem, eu não vou obedecer, então eu preciso obedecer a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé e vamos orar? Não sei se... Cadê Esther? Está por aí? Vai cantar? Não vai? Vai, amor? Ela montou uma banda ali rápido para tocar, foi?